Pai Celestial, obrigado porque o Senhor nos ama e ponto final. Nós somos amados por Jesus. Hoje, Pai, nós estamos num dia em que muitos candidatos serão eleitos, mas a verdade é que nós já fomos eleitos em Cristo Jesus. Nós já fazemos parte, Pai, de um povo, de uma família que já é eleito. Nós já fomos eleitos em Cristo Jesus, nós somos amados, nós somos escolhidos, nós somos separados. Espírito Santo, por gentileza, sinta-se à vontade no nosso meio. Eu sei, Pai, que essa noite é uma noite profética, uma noite de cura, de restauração, de transformação. Pai, hoje que nós vamos experimentar a ceia do Senhor, Pai, nós vamos comer e beber do próprio corpo do Senhor Jesus, Pai, e teremos as nossas vidas transformadas. Pai, essa noite não é mais um culto, não é mais uma reunião, não é mais uma celebração. O Senhor está no nosso meio. E onde o Senhor está, Deus, ali a liberdade. Por isso, Espírito Santo, por gentileza, sinta-se à vontade no nosso meio. Faz do teu jeito, fala conosco, abre os olhos do nosso entendimento. Nós repreendemos agora todo espírito de incredulidade e declaramos que cada irmão e cada irmã é livre para receber a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Eu te cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Você recebe essa graça do Senhor Jesus? Hoje nós estamos recebendo o pastor Silmar. Pastor Silmar, fica de pé, por favor. Pastor Silmar é da nossa igreja em Curitiba, um irmão abençoado, com um ministério lindo. Nós somos muito gratos a Deus pela vida do Silmar, da sua família. Eu não sei se você sabe, irmão, mas nós não caminhamos sozinhos. Nós não batemos a cabeça como pastor e saímos fazendo, não, nós caminhamos dentro de uma visão, através ali do colegiado, pastor Pio e toda a equipe. Então, Silmar, louvado seja Deus pela sua vida, muito obrigado aí pela sua presença. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Amém? Você está feliz com Jesus? Esse amém está muito fraco. Você está feliz com Jesus? Amém. Meu irmão, você que está visitando pela primeira vez, não se assuste comigo, tá bom? Tem algumas pessoas que meio pentecostal, outras é pentecostal, eu sou ultra pentecostal, eu sou quase um saiadim. Então não fique meio assustado comigo não, esse é meu jeito, eu sou meio, quase um saiadim. Eu sou pentecostal, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no céu houve pouco tempo de silêncio, ou seja, lá nós vamos fazer barulho, então eu já começo fazendo aqui, porque nós vamos terminar lá, mas nós já começamos aqui, amém? O título da minha mensagem hoje é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Meu irmão, com a graça de Deus, hoje nunca mais você vai comer uma ceia imaginando que isso aqui é algo religioso. Deixa eu dizer algo para você, isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso que nós vamos fazer aqui nessa noite não tem nada a ver com religião, nada a ver com religião. Nós vamos hoje comer do próprio corpo e do próprio sangue de Cristo Jesus. E eu sei que essa é uma noite profética, meu irmão. Se existe alguém que entrou aqui doente nessa noite, quando você comer desse pão, você será completamente curado. Completamente curado. Essa é uma noite de restauração. Se você tem passado por algum momento difícil na sua vida, ao comer dessa ceia, eu quero profetizar na sua vida, algo sobrenatural da parte de Deus começa a acontecer a partir de hoje. Eu vejo família sendo restaurado. Meu irmão, você que tem filhos que não têm vindo na igreja, quando você comer desse fruto, saiba que eles vão entrar por aquela porta. Sabe aquele familiar que você tem orado anos para ele vir na igreja, ele faz de conta que não é com ele? A partir do momento que você tomar dessa ceia, entendendo o que simboliza essa ceia, algo sobrenatural de Deus começa a acontecer na sua vida e na minha vida. Amém? Então o título da minha mensagem hoje qual é? Está fraco, mas é isso mesmo, a ceia do Senhor. Anote aí, irmão, para nós trabalhar no grupo familiar. Quantas pessoas estão no grupo familiar? Só para eu ver aí. Aleluia, ó, o pessoal do meu grupo está aí, ó, já estou vendo a turma aí. E amanhã vai ser legal, hein? Amanhã vai ser power. O título da minha mensagem então é a ceia do Senhor. Como eu disse, infelizmente tratamos a ceia como se fosse algo religioso. Nós viemos na igreja e participamos desse momento como se a gente tivesse que bater um cartão, como se nós tivéssemos que ir na empresa, né, e bater um cartão, como se a gente tivesse que ir fazer uma obrigação. E na verdade o nosso culto a gente não vem na igreja por obrigação, mas a gente vem no culto por gratidão. A ceia no Antigo Testamento, ela era simbolizada pela Páscoa, né? A gente não vê a ceia no Velho Testamento, mas a gente vê o simbolismo da Páscoa. Que era uma festa judaica, mas agora temos a ceia. Então até Jesus vir, a festa que celebrava era a Páscoa, mas quando Jesus veio, a Páscoa, né, vamos chamar de, hoje ainda nós celebramos a Páscoa, mas se a gente for levar mesmo ao pé da letra, a Bíblia diz que a Páscoa é para o judeu. Eu não sei a você, mas eu não sou judeu, né?
Então, Jesus estabeleceu a Páscoa. Pastor, está errado celebrar a Páscoa? Não, meu irmão, celebra a Páscoa, não tem nada de errado. Mas o que eu quero dizer para você é que em Cristo Jesus, a festa mais importante que nós temos hoje é a ceia do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos experimentando o corpo e o sangue do próprio Senhor Jesus. Antigamente, a Páscoa era uma festa, ela mostrava para algo, mas agora o verdadeiro já veio, o verdadeiro chama-se Jesus. Tudo aquilo que a gente vê, meus irmãos, no Velho Testamento aponta para uma realidade no Novo. Eu falei de manhã, eu estou terminando de ler a Bíblia terceira vez esse ano. Eu li a Bíblia, no primeiro ano do mês eu entrego, e como oferta ao Senhor, eu leio a Bíblia em 30 dias. E eu li a Bíblia, esse ano eu quebrei o recorde e li em 28, a Bíblia inteira. E eu estou fazendo uma mentoria com um irmão, um jovem, e eu li a Bíblia com ele pela segunda vez. E agora eu estou lendo a Bíblia pela terceira vez esse ano. Já li a Bíblia mais de 30 vezes inteira. E muitas pessoas perguntam para mim, pastor, qual é a melhor versão para ler a Bíblia? Não existe a melhor versão para ler a Bíblia. Existe a melhor pessoa para você ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela não é um livro de vários personagens. A Bíblia é um livro de um único personagem e tudo converge para ele. Então eu quero dar uma dica para você. Se você começar a enxergar Jesus no Velho Testamento, você vai entender a Bíblia de uma forma muito fácil e muito simples. Porque a Bíblia ela é inteira sobre Jesus. A Bíblia não é sobre Abraão, a Bíblia não é sobre Moisés, a Bíblia não é sobre Isaac, todos eles apontam para Jesus, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, o Jesus nas sombras, o Jesus que antes estava na sombra, agora está revelado através da ceia do Senhor, amém? Como a humanidade caiu? Adão e Eva estavam no jardim, não é do, é no, fica aqui o reforço da FATEM, irmãos, a gente precisa fazer a faculdade de teologia. É impressionante o conhecimento que a gente tem para a gente não falar besteira. É muito comum, por exemplo, vou só citar um exemplo, quando a gente vê o ladrão da cruz, e o texto diz, hoje ainda estarás comigo no paraíso, mas quando você vai pegar no original não está escrito isso. No original está escrito assim, hoje ainda, ponto, estarás comigo no paraíso. Percebe a diferença que faz um ponto na história? Eu estava pregando em Naviraí, no Mato Grosso, falei isso, o irmão falou, você não pode falar isso, pastor, está escrito. Aí eu tive que abrir o original e mostrar para ele que no original não está escrito, foi um erro de interpretação. Então, meu irmão, venha fazer a FATEM, são 2 anos de revelação da palavra de Deus que vai mudar a minha vida e a sua vida. Eu já me formei na FATEM e tenho vindo aqui, várias vezes eu venho aqui assistir aula pela segunda vez, porque foi regravada e ela está melhor ainda. Mas como o homem, eu estava falando, como o homem caiu? No jardim, no Éden, Adão e Eva estavam lá, Satanás, ele vem, ele entra dentro de uma cobra, você já conhece a história, e ele engana Adão e Eva, eles comem do fruto e eles caíram. Os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que eles estavam sem roupa. Eles caíram, mas nessa noite eu e você vamos beber algo que vai nos levantar, que vai nos fazer ficar de pé. Adão e Eva comeu o fruto e caiu, mas o fruto da ceia, ela te levanta, ela te põe de pé. Eu falei de manhã e eu quero profetizar aqui também. Irmãos, não haverá no nosso meio pessoas que vão morrer de doenças. Eu quero declarar, você vai morrer numa boa velhice, você vai morrer perto dos 100 anos de boa velhice. Sabe por quê, meu irmão? Quando você tomar dessa ceia, todas as suas células, eu quero declarar, haverá saúde na tua célula, no teu corpo, todos os órgãos vão começar a funcionar perfeitamente. Eu não sei se entrou quem aqui nessa noite, você tem alguma enfermidade. Irmão, eu profeticamente eu declaro, você não sairá daqui com enfermidade. Nesta noite o Senhor está curando você, e quando você vir aqui na frente, tomar dessa ceia, que é o próprio corpo do Senhor Jesus, você será completamente curado. Amém? Eu sou presidente de um hospital, e Deus me deu uma ordem muito específica. Muito específica. Ele disse para mim, Mauro, começa a orar em língua nos corredores, e os cânceres vão sair. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso. Eu passo nos corredores orando em línguas. E falei para a gerente de enfermagem, se prepara que daqui uns dias algum paciente vai gritar. E a segunda coisa que eu estou fazendo, Silmar, estou indo orar no necrotério. Deus falou para mim que vai ressuscitar o morto. Nós estávamos lá com a turma da capelania, e tinha umas senhorinhas, nós temos 80 voluntários, irmãos, evangelizando, todo mês, 80 voluntários semeando a palavra de Deus. 80 voluntários de várias igrejas. Aí eu encontrei elas na capela, eu sempre vou lá orar com elas, falei para elas, que tal nós fazemos uma atividade prática hoje? Aí elas olhou para mim, e onde o que o senhor quer fazer, pastor? Eu falei, eu quero ir no necrotério. Irmãos, parece que eu estava falando de um fantasma. Elas só não correram porque eu estava na porta, não tinha como elas correr. E aí eu peguei elas, falei, vamos orar no necrotério para Jesus ressuscitar uns mortos? E aí foi eu e as 3 senhorinhas lá para o necrotério. E aí falei para o porteiro, abre a porta aí que nós vamos orar para uma pessoa ressuscitada. Ele falou, seu Mauro, o senhor chegou atrasado, faz 1 hora que o corpo saiu. Aí eu falei para elas, mas eu não desisti não, eu vou voltar aqui.
Irmãos, eu não sei se você crê, Jesus era o mesmo, ele continua sendo igual. O que mudou? O que mudou é que as pessoas não acreditam. Eu acredito que os cânceres vão sair. Eu experimentei, irmãos, uma moça entrou na minha sala, estou lá na minha sala, entrou uma mulher na minha sala, falou assim para mim: pastor, eu estou com câncer nos seios. E aí ela olha para mim e diz assim: pastor, essa criança que o senhor está vendo aqui, ela já morreu de câncer. A mãe dela morreu de câncer. E ele não pode perder a segunda mãe. E eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando naquela criança perdendo a segunda mãe. E o Espírito Santo disse para mim: o que você está fazendo? Eu falei: chorando, está escrito na tua palavra, que era para chorar com os que choram. Ele falou: eu não trouxe ela aqui para você chorar com ela, eu trouxe ela aqui para você declarar cura sobre ela. Aí eu falei para ela: você será completamente curada. Daí ela falou: e se eu morrer? Eu falei: se você morrer, eu vou no teu velório, vou ressuscitar você e vou te devolver com vida. Ela ficou olhando para mim, o marido dela falou: ó, pastor, eu vou te cobrar. Eu falei: pode cobrar. E aí, irmãos, ela ficou internada, a medula óssea dela parou de funcionar. E eu entrei na evolução dela, estava escrito assim, ó, prognóstico reservado. Nós temos aqui a Ana, que foi nossa enfermeira lá. A Ana sabe que está, né, quem é da área da saúde, quando o médico escreve prognóstico reservado, ele está dizendo não tem mais o que fazer. Mas ele só esqueceu que onde chega o limite do homem, começa o agir de Deus, amém? E aí eu fui lá no quarto, vi aquela mulher abatida, com a medula parando de funcionar, e Deus falou comigo: Mauro, diga para eles que hoje é o último dia de internação. Aí eu falei: meu irmão, deixa eu falar algo para você, hoje é o último dia de internação da sua esposa. E aí ele foi lá fora e me falou: pastor, mas o senhor escutou o que eu falei para o senhor? A medula óssea dela está parando de funcionar. Eu falei: você acha que o fabricante precisa de medula óssea para ela funcionar? Você quer limitar Deus por causa de uma medula óssea? Eu falei: meu irmão, ela é completamente curada, eu não quero nem saber. E voltei para a minha sala. E aí eu falei com Deus: irmãos, passei a noite em oração. Acho que eu nunca orei tanto na minha vida. E vou falar uma coisa para vocês, vocês vão dar risada. A minha oração era: Jesus, se essa mulher morrer, ainda que creme ela, vou pegar as cinzas e vou ressuscitar essa mulher. Essa é a minha oração da noite. E aí no dia seguinte eu vejo o marido vindo na minha direção e passou um filme, Silmar, na minha cabeça. Ele vinha vindo, correndo na minha direção. Pensei: Jesus, e agora, né? Que será? E aí ele me abraça e diz: pastor, minha mulher à noite, a medula óssea voltou a funcionar e ela está completamente curada. Amém? Ele curava, ele cura e ele sempre vai curar. Eu não sei a você, mas eu creio veemente nisso. Por isso que eu sou um pastor meio doido, eu nem ligo, irmãos, eu vou lá e faço, não quero nem saber. E agora eu sou o presidente mesmo, Deus me pôs na presidente, quem é que vai ficar bravo com o presidente? Estou lá na minha sala, tinha uma turma lá querendo cantar na UTI. Uns irmãos maravilhosos, uma presença de Deus, Silmar. E aí eles estavam indo tudo embora. Eu falei: onde vocês vão? Não, nós estamos indo embora. Por quê? Porque não deixaram cantar na UTI. Eu falei: eu conheço alguém que pode deixar vocês cantar lá. Vocês querem voltar lá? E aí levei a turma para cantar dentro da UTI, a lágrima das pessoas escorria. Irmão, quero dizer algo profético para você. Esse é o tempo em que nós veremos coisas extraordinárias acontecer. Mateus 26, 26 ao 30. Se eu ficar contando testemunho aqui, eu fico até amanhã, irmãos, porque Deus tem feito tantas coisas, e vou falar uma coisa para você: só está começando, vai aumentar o ritmo. Você escutou, irmão? Vai aumentar o ritmo. Deixa Deus usar o seu barco, irmão. Para de ligar para mim para orar pelas pessoas, ore você tem a mesma autoridade que eu, amém? Mateus 26, versículo 26 ao 30. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: pegue, coma isso, é o meu corpo. Olha que forte isso, irmãos, isso que você vai comer aqui na frente é o corpo de Cristo, amém? Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, esse é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. E eu lhe digo que de agora em diante não bebereis dessa fruta da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Se você puder voltar só um pouquinho o versículo, olha para que era a ceia. A ceia era para remissão de pecados. Jesus disse: olha, quando você comer dessa ceia, é um memorial para remoção de pecados, não é? Então o que era a ceia, pastor? A ceia era um memorial. Toda vez que você comia a ceia ali com Jesus, você estava lembrando que os seus pecados foram perdoados. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus na cruz já perdoou o seu pecado. Você já é perdoado por Jesus. João Batista viu Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado, ele tira o pecado. E aí o próximo texto que eu quero ler,
1 Coríntios 11, 23 e 25. 1 Coríntios 11, 23 e 25. O texto diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Queridos, olha que diferença, a primeira vez que aparece a ceia, era para remissão de pecados, mas agora Jesus disse, olha, vocês têm que fazer essa ceia com um único objetivo, em memória de mim. Por que nós vamos cear hoje? Nós vamos cear hoje porque o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Nós vamos cear hoje porque Ele já nos salvou. Nós vamos cear hoje porque o céu já começou para nós. Irmão, quando eu e você aceitamos Jesus, o céu já veio morar dentro de nós, nós já estamos no céu. O céu não é um lugar para onde nós vamos, mas o céu é uma pessoa, o céu é Jesus. E quando nós recebemos Jesus, o céu já entrou dentro de nós. Amém? Então, olha aqui que a palavra de Deus está falando, façam isso em memória de mim, não mais para perdoar pecado, porque o pecado em Cristo Jesus já foi perdoado. Meu irmão, deixa eu dizer algo que talvez te choque, mas é verdade, nenhuma pessoa vai para o inferno porque pecou. Vou repetir, nenhuma pessoa vai para o inferno porque pecou. Pastor, então vão para o inferno por causa de quê? Porque eles negam o presente de Deus que é Cristo Jesus, e ao negar o presente de Deus que é Cristo Jesus, eles vão para o inferno. Então, o que eu e você precisa? Nós precisamos anunciar Jesus, amém? Jesus, irmãos, Ele não é uma religião, Jesus não veio fundar uma religião. Quando as pessoas me perguntam, Mauro, de que religião você é? Eu falo, eu não tenho religião. Eu não tenho religião, não tenho religião nenhuma. Eu contei de manhã aqui, né? A mulher do censo me parou e eu falei, que bom que ela me parou. E ela começou a fazer um monte de perguntas, eu vou falar bem rapidinho, mas ela começou a me fazer um monte de perguntas. E no final eu comecei a evangelizar a mulher do censo. E nós terminamos a história, ela entregando a vida para Jesus, sentando do meu lado, começou a chorar, a lágrima escorria, ela entregou a vida para Jesus, e disse para mim, pastor, agora eu estou confuso, o que eu anoto aqui? Falei, faz um quadradinho e escreve assim, 2 apaixonados por Jesus, eu e você. Então Jesus não veio fundar uma religião, esse momento aqui não tem nada a ver com religiosidade, esse momento aqui é um filho tomando o corpo do seu próprio, é o filho tomando o corpo do seu próprio pai, amém? Eu sei que é complicado, né? Porque a religião nos enganou. Então, irmãos, quando nós tomamos dessa ceia, desse cálice, nós estamos tomando a ceia, o corpo e o sangue do próprio Senhor Jesus. Salmos 105, versículo 37. Olha que texto maravilhoso, tremendo, glorioso. Ele tirou de Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia entre as suas tribos quem fraquejasse. A minha versão diz, não havia entre eles nenhum fraco. Irmão, só contextualizando, essa história o povo de Israel, eles eram escravizados, eles estavam debaixo de escravidão, eles viviam fazendo tijolos e debaixo de chibatada, eles eram escravos. Deus levanta Moisés e diz, Moisés, eu vou libertar o meu povo da escravidão. Deus levanta Moisés, e queridos, quando acontece a última praga, eles tomam da ceia, nós vamos ler daqui a pouco, eles tomam da ceia, e aí vem esse texto aí, 650 mil adultos, mais mulheres e crianças, tinha aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas, e o texto sagrado diz, põe lá de novo por favor, eles saíram com prata e ouro, e não havia entre eles nenhum fraco. Irmãos, olha que tremendo isso, eles eram escravos, eles viviam, muitas pessoas idosas, muitas pessoas debilitadas, muitas pessoas com limitação por causa das chibatadas e por causa das muitas horas que eles eram obrigados a trabalhar, mas o texto bíblico diz, não havia entre eles nenhum fraco. E por que não havia nenhum fraco, pastor? Porque eles comeram da ceia de Cristo. E porque eles comeram da ceia de Cristo, irmãos, as suas células foram renovadas. Aqueles irmãos, muitos saíram cansados, muitos saíram desanimados, muitos saíram com marcas no corpo, mas quando eles comeram do corpo de Cristo, eles foram completamente renovados. Muitos estavam doentes e foram curados. Muitos tinham limitação nos seus membros e foram curados. Agora eu quero perguntar para mim e para você, meu irmão, se a sombra, tudo aquilo que tinha no Velho Testamento era sombra, se aquilo que era sombra fez algo tão extraordinário, você pode imaginar agora que nós temos o original?
Se o que era sombra produziu algo tão extraordinário, tão glorioso, tão poderoso, o que não vai produzir quando nós tomarmos do original? Meus irmãos, 2,5 milhões de pessoas e não havia entre eles nenhum fraco. Eu quero declarar isso sobre a sua vida: não haverá nenhum fraco na sua casa. Não haverá nenhum fraco na sua família, não haverá nenhum doente na sua casa. Meu irmão, da parte de Deus há uma unção profética liberada de saúde, de abundância, de prosperidade na sua vida. Meu irmão, não aceite nada que não seja isso, porque é isso que Jesus fez. O texto diz que eles saíram com prata e com ouro. Olha que interessante, eles eram escravos, eles foram libertos, eles saíram com prata e com ouro, e não havia entre eles nenhum fraco. 2,5 milhões de pessoas no deserto, e não havia entre eles nenhum fraco, nenhum fraco, nenhum fraco. De manhã eu falei, né, eu estava outro dia lendo um texto ali do outro lado, no templo das crianças, e eu já peço perdão pelo que eu vou falar, e não quero ofender ninguém, por favor, não me entenda mal. É só o meu posicionamento, falo de novo, não quero ofender ninguém, nem estou aqui para isso. Mas a irmã falou assim: nossa, Mauro, você lê bem, hein? Você está lendo a letrinha lá atrás, seus olhos são bons. Daí ela falou para mim: eu quero ver quando você ficar velho, você vai usar óculos. E aí eu abri um sorriso para ela e disse assim, com todo respeito, irmã, você pode imaginar Jesus usando óculos? Se Jesus não usava óculos, eu também não vou usar. E ela ficou olhando assim para mim, meio espantada. Irmãos, eu não vou usar, as minhas vistas são completamente curadas. Romanos 8,11, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, ele traz cura. Ei, minha irmã, você que usa óculos, levanta suas mãos, eu quero orar por você. Pai, a tua palavra é a verdade, não é os sintomas que é a verdade, o que é verdade é a tua palavra. Então eu quero declarar, Senhor, toca agora nos olhos desses meus irmãos, Senhor. A tua palavra diz em Romanos 8,11, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, ele traz vida para os nossos corpos. Senhor, há pessoas no nosso meio que está sendo completamente curada. Eu declaro, minha irmã, as suas vistas é completamente curada, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Você crê nisso? Meus irmãos, não havia nenhum fraco, nenhum doente com algo que era sombra, mas hoje eu e você temos o verdadeiro. Nós temos o verdadeiro. É até engraçado, né? Eu vou no médico, ele faz aquela pergunta para mim: você tem isso? Não. Tem aquilo? Não. Tem aquilo? Não. E ele vai fazendo a lista para mim: você não tem nada? E ele ficou brabo: mas você não tem nada? Eu falei: não, eu não tenho nada, porque eu sou descendência do meu Pai Celestial, ele é perfeito e eu sou igual a ele. Mas e o seu pai natural? Eu não tenho. Se você está em Cristo, você é nova criação, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Então você não é o que a sua mãe gerou, você é aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou. Se você quer assumir a descendência do teu pai, fica à vontade. Eu vou assumir a descendência do meu Pai Celestial, e ele é perfeito, eu sou igual a ele. Amém? É forte, irmãos, mas é verdade. Nós somos o que o nosso Pai Celestial é, e ponto final. Quero nem saber. Se a palavra de Deus diz, eu fico em cima dela e é verdade e acabou, e nem ligo para o resto. A palavra de Deus diz que é assim, é assim, irmãos. Amém? Êxodo 12, de 1 a 14. Êxodo 12, de 1 a 14. Antes de a gente entrar na leitura do Êxodo, deixa eu explicar uma história para vocês. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Quem sabe da história da terra prometida? Dos 12 espias. Deus chama os 12 espias, ele queria levar o povo para uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. Ele levanta 12 pessoas, eles vão lá na terra prometida, e 10 deles vê gigante, e eles voltam desesperados, dizem: olha, a terra é muito boa, mas tem gigante. 2 deles voltam e dizem assim: olha, a terra é muito boa, e a cabeça deles é bem grande, é fácil de acertar a pedra na cabeça deles, então nós vamos entrar nessa terra. Estou falando na tradução, na linguagem de Mauro, tá bom, irmãos? Então 2 voltam e dizem: olha, a terra é boa e a cabeça deles é grande, está fácil de acertar. E então Caleb e Josué entram na terra prometida. E aí eu estou falando que tudo é sobre Jesus. Olha o que a Bíblia diz que 2 pessoas voltam carregando um cacho de uva. 2 pessoas trazendo uma madeira nas costas. O cacho de uva era tão grande, irmãos, que 2 homens veio trazendo uma madeira, Jean. 2 homens trazendo uma madeira. E no meio tinha um cacho de uva maravilhoso.
Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer com isso que na cruz existia duas madeiras e o fruto da videira no meio, que é Cristo Jesus. Você percebe que a Bíblia não tem nada solta, tudo é sobre ele? Aqueles homens vinham trazendo duas madeiras e no meio tinha um fruto da videira. Na cruz do Calvário tinha duas cruzes e a videira verdadeira estava no meio, que é Cristo Jesus. Tudo é sobre ele, irmãos, até as vírgulas do Velho Testamento é sobre Jesus. Amém? Eu preciso confessar algo para vocês. Eu, há 4 anos atrás, tive uma experiência muito forte com Deus. E eu falei algo para ele, falei, Deus, eu preciso contar a verdade para você, eu não gosto do Velho Testamento. Eu fui muito honesto, falei, Deus, eu não gosto muito do Velho Testamento, porque abre aquele buraco, morre um monte de gente, manda matar todo mundo. Falei, está parecendo mais programado para matar, capítulo 3, eu não gosto muito. E eu estava sozinho, era de madrugada, eu acordo perto de 3 horas da manhã para orar, e era um dia desse. E aí eu vi uma voz falando comigo, você tem que pôr o óculos correto, senão você nunca vai entender o Velho Testamento. E eu falei, qual é o óculos correto? Ele falou, se você entender Jesus no Velho Testamento, você vai entender a Bíblia, e você vai ver que ele nunca foi programado para matar 3. E vou contar uma coisa para vocês, eu estou apaixonado tanto pelo Velho Testamento, que eu estou escrevendo um livro, Jesus tirado das sombras, vai ser o título do meu livro. Eu vou mostrar Jesus em vários personagens do Velho Testamento. Então, meu irmão, quando você for ler a Bíblia, ela não é sobre Davi, ela não é sobre Salomão, ela não é sobre os espias, ela é sobre Cristo Jesus. Amém? Se você ler a Bíblia com esse óculos, você vai ver coisas extraordinárias. Amém? Vamos lá? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, esse será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então olha a ordem que Deus está dando, cada homem tinha que separar um cordeiro ou um cabrito, amém? Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, para aí só um pouquinho, olha que interessante, se a família for pequena demais para um animal inteiro, irmão, sabe por que a nossa visão é salvar vidas e formar líderes? Porque Jesus é muito maior para mim e para a minha família, eu tenho que dividir com outras pessoas. Então, o cordeiro sempre vai ser maior do que a sua casa. Então, sabe qual que é o legal desse versículo? O cordeiro é muito grande, está na hora de você dividir ele com alguém. De manhã eu trouxe o professor de inglês dos meus filhos. Faz tempo que eu estou convidando ele. Ele veio, ele, a esposa e o filho. E aí o Silmar fez o apelo, eles vieram aqui na frente, entregaram a vida para Jesus e já saiu lá, me abraçou e falou, semana que vem eu estou indo na integração. O cordeiro é muito grande para mim, irmãos, eu não posso guardar o cordeiro para mim, eu tenho que dividir com alguém. O cordeiro sempre vai ser maior do que a família. Sabe qual que é o teu propósito? Dividir o cordeiro com alguém. Lá no seu trabalho amanhã, divida o cordeiro com alguém. Ele é muito grande para você sozinho, divida ele com alguém. Amém? Pastor, mas eu não sei falar. Você não precisa falar não, irmão, abre a boca e ele enche. Você acha que ele precisa de você? Precisa não, ele só precisa que você abra aquele negócio chamado boca e deixa ele falar através de você. Eu falo em qualquer lugar. Olha, vou contar uma para vocês. Fui no mercado fazer compra, falei para minha esposa, vou levar esse cara para Jesus, no caixa. E começa a evangelizar o cara do caixa, irmãos, o cara do caixa do mercado. E o cara começa a chorar, mas chorar copiosamente. O gerente vem, olha para mim e diz, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou contando uma história do nosso pai para ele e ele está emocionado. É? Falei, então eu vou colocar a caixinha aqui de fechado. Falei, pode pôr, que aqui o negócio está forte. E ele pôs a caixinha lá, fechado. E eu continuei evangelizando ele, Deus me deu uma palavra de conhecimento, ele precisava perdoar o pai dele, eu comecei a tratar essa área. E para resumir a história, porque o meu tempo já está puxado, o cara levanta a mão no caixa do mercado e entregou a vida para Jesus, no caixa do mercado. Nunca fiz uma compra tão abençoada, eu nem sei que produto que eu comprei, mas eu sei que eu dividi o cordeiro com alguém. Senão a vida não faz sentido, irmãos. Se não for para dividir o cordeiro, que sentido que faz a vida? Então divida o cordeiro com alguém, ele é muito grande para você sozinho, amém? Você precisa ler as coisas que estão na Bíblia, irmão, você precisa ler esses macetes aí, ele é muito grande para você sozinho, divide ele, aí fora tem uma turma que está precisando. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com seu vizinho mais próximo, até com a sogra você pode dividir, tá bom? Próximo. Que tenha um número adequado de pessoas em cada casa, compartilhe conforme cada um puder comer. Então, olha, compartilhe conforme cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito.
será um animal macho, de 1 ano, sem defeito. Irmãos, você lembra de quando Jesus foi levado perante Pilatos? Ele olhou e disse: cara, eu não vejo acusação nenhuma nesse camarada. Eu não vejo nesse camarada acusação nenhuma. O que Jesus estava sendo feito? Estava sendo avaliado. Ele foi avaliado, ele era perfeito, ele foi aceito. Consegue entender? O sacerdote pegava o animal, irmão, ele nunca examinava o pecador, ele olhava, às vezes tinha 2 sacerdotes para avaliar um animal, eles pegavam a lupa, virava do outro lado, virava por cima e olhava, se o animal fosse perfeito, ele era aceito. Por que o animal tinha que ser macho e perfeito? Porque era uma sombra de Cristo Jesus. O perfeito já veio, já morreu no nosso lugar, aquilo era somente sombra. Amém? Próximo. Guarde-nos até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então pegue um pouco de sangue e ponha nas laterais e nas vigas superiores das portas. Olha que interessante, pega o sangue, coloca aqui, em cima e do lado. Olha o que Deus mandou fazer. Percebe? Olha o que Deus mandou fazer. Pegue o sangue, põe aqui, põe em cima e põe do lado. É tudo sobre Jesus, irmãos. Então pegue um pouco de sangue, passa nas laterais e nas vigas superiores das portas e das casas, nas quais você comerão o animal. E toda casa que tivesse aquele sangue, o diabo não podia tocar. Toda casa que tivesse o sangue, o diabo não podia tocar. Ele até tenta. Minha esposa está aqui, outro dia ela está em casa. Eu durmo cedo, porque acordo muito cedo. Mas minha esposa estava acordada ainda. E de repente ela escuta um barulho de um tamanco. E ele vem entrando. Toque, 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 toque. E ela olha pela janela, não tem ninguém. Mas o tamanco continua. Toque, toque, toque. E ela olha na câmera, não tem ninguém. Mas tem o tamanco. Toque, 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 toque. Aí ela lembra, fala: ah, Satanás, eu sei que é você. Só que tem um sangue nos umbral da porta. Você não pode entrar. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi embora. Ei, eu quero declarar, Satanás não pode tocar na sua vida, Satanás não pode tocar no teu trabalho, Satanás não pode tocar naquilo que é teu, Satanás não pode tocar porque existe um sangue sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, existe um sangue de um cordeiro derramado sobre a sua vida, e o diabo não pode tocar em você. Amém? Ele até tenta, mas ele não pode. A Bíblia diz que ele vem rugindo como um leão. Olha que interessante, ele faz barulho como um leão, mas ele não é leão. Aliás, ele é um gatinho sem dente. O nosso Jesus já pisou na cabeça dele na cruz, só precisa do teu posicionamento para dizer: Satanás, saia, em nome de Jesus. Eu passei por uma situação, Silmar, muito engraçada. Eu estou no hospital, a enfermeira chegou para mim e disse assim: Mauro, você sabe falar inglês? Daí a hora que ela falou isso para mim, rapaz, eu recebi aquilo no meu espírito. Eu falei: olha, depende do inglês, eu sei, eu não falo inglês. E eu fui lá, abri a cortina assim, ela falou: essa mulher está falando inglês. Aí ela falou assim: vou te matar. Eu falei: é você? Falei: pô, ficou fácil. Você não mata nada, você é um farjuto, e eu te digo: vai embora agora em nome de Jesus. Não, eu não vou. Falei: não, você não está entendendo, eu não estou te pedindo. Eu não perguntei se você quer ir, não, eu estou dizendo que você vai embora. E agora, em nome de Jesus. Aí saiu assim, eu perguntei para a menina: você está bem? Eu estou ótimo. Aí voltei para a enfermeira e falei: olha, não vai mais falar inglês, fica tranquilo que está resolvido. Daí ela voltou lá na minha sala, falei: ei, a moça falou mais inglês? Não, não falou não, pastor. Eu falei: e nem vai falar mais, porque eu mandei o inglês dela embora. Irmão, toda a autoridade foi te dada no céu e na terra, para fechar, para abrir, para cancelar, toda a autoridade foi dada, e o diabo vai tentar pegar eu e você, e sabe o que nós temos que fazer? Cai fora agora, em nome de Jesus. Amém? Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Por que a carne do cordeiro tinha que ser assada no fogo? Por quê, irmãos? Porque a ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus. O fogo de Deus caiu sobre Cristo Jesus. Por isso, irmão, deixa eu falar algo com muito carinho para você. Deus não vai pesar a mão sobre você, irmão, porque Ele já pesou a mão em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas quem não vem pelo amor, vem pela dor. E está escrito isso na onde? Irmãos, o povo mente e coloca coisas na nossa cabeça que não está na Bíblia. Irmãos, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está na Bíblia, a não ser que você escreveu no último capítulo da tua, mas aí é a versão sua.
Sabe, Deus é amor, Ele ama você. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Todo o pecado, toda a culpa, toda a condenação, Deus colocou sobre o próprio Filho na cruz, irmãos, para te fazer livre. E você só precisa se posicionar. O irmão falou aqui no momento de libertação, Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho em toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Irmãos, é tão engraçado, eu moro aqui na Itália, e na rua que eu moro tem um ninho de escorpião, Silmar. Eu dou risada porque é muito engraçado. Irmãos, tem um ninho de escorpião, aparece escorpião em todas as ruas dos bairros, até nos crentes, que eu não vou falar o nome, mas aparece. Aí minha esposa falou, tem que detetizar, eu falei, deixa comigo. Peguei o óleo ungido, fui todos os ralos, falei, Satanás, está escrito, praga nenhuma chegaria na minha casa, não vou detetizar coisa nenhuma, a tua palavra é a verdade. Falei, ó, daqui do muro do vizinho para lá é um problema dele, aqui não vai ter escorpião na minha casa. Você escutou, Satanás? Não tem escorpião aqui. Irmãos, pergunto para minha esposa, apareceu o escorpião na casa de todos os vizinhos, na casa da frente, na casa do lado, do lá, e eu só dou risada, eles colocam no grupo e eu dou risada, eu falo, bom, eu expulsei tudo da minha, e é problema de vocês. Irmãos, eu morava num bairro, eu gosto de contar o testemunho, não é sobre eu não, você tem essa mesma autoridade, ok? Eu não estou engrandecendo eu não, você tem essa mesma autoridade. Mas eu morava num bairro, eu comecei a fazer um culto caseiro. E aí, tinha uma turma aí, daquele que o negócio baixa, que eu não vou falar porque eu não quero, né, expor ninguém. Sabe aquele troço que tem que ter Wi-Fi, senão eles não abaixam? Você sabe o que eu estou falando, da mesa branca, vocês sabem o que eu estou falando aí. E na frente da minha casa tinha um monte de carro, parava lá. Eu falei, Satanás, é o seguinte, game over para você, porque eu cheguei. E aí eu fui no bairro, e eu ungi a entrada daqui e a entrada de lá, quadra inteira. Eu falei, Satanás, você não pode mais pisar nesse bairro, porque agora eu sou autoridade aqui, porque foi me dada essa autoridade. Aí eu estou lá num culto, bate o vizinho lá, paco, 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 na minha casa. Falei, pois não. Ele falou, então, sabe o que eu queria te pedir um pedido? Falei, se eu puder ajudar. Ele falou, é que o Espírito não desce mais ali por causa de você. Aí eu falei, nem vai descer mais, game over para você vai ter que mudar de quadra. Mas nós não temos como fazer um acordo? Falei, tem, é só você partir para o lado de cá, porque aqui o Wi-Fi não fica ruim, aqui ele pega o tempo inteiro. Irmãos, o Espírito não descia lá, irmãos, por causa da nossa oração. Aí eu falei para ele, viu, mas esse seu Deus é fajuta, porque o meu aqui eu posso dar a risada de você, que ele vem do mesmo jeito. Falei, olha, nunca mais o Espírito abaixa nessa casa, se você não mudar daí, não vai ter mais espiritismo na sua casa. Não vai ter mais, game over para você. E enquanto eu fiquei lá, não teve mais reunião, a rua ficava vazia, não tinha mais carro lá. Sabe por quê? Porque foi me dado toda a autoridade no céu e na terra, para ligar, para fechar. Eu quero declarar, na sua rua não haverá manifestações demoníacas. Você vai entrar, os diabos vão fugir. Você vai chegar nos lugares, as pessoas vão sair correndo. Você vai pisar nos lugares, e ali onde você pisar, Deus tem te dado como autoridade. Você é autoridade lá no teu trabalho. Eu estava trabalhando, uma pessoa olhou para mim e falou, Mauro, aquela mulher lá faz trabalho. Eu estou com medo dela. Eu falei, se ela soubesse o trabalho que eu faço, era ela que tinha que ter medo de mim. E aí eu fui lá, coloquei a mão na cabeça, disse, Satanás, sai agora em nome de Jesus da vida dela. A moça ficou endemoniada, vou te matar. Eu falei, você não mata ninguém. Já repreendi ele e falei, ó, pronto, a moça não vai aprontar mais, ela está liberta. Eu não sei quanto você crê nisso, mas o cordeiro já foi morto, ele já deu para mim e para você toda a autoridade. Aleluia. Na sua quadra, irmão, o diabo não pode tocar as pessoas. Outro dia acordei 3 horas da manhã, é impressionante, Deus me acorda 3 horas cravado, e Deus falou comigo, Mauro, vão roubar uma casa na rua da sua casa. Eu falei, o quê? Vão roubar uma casa na rua da sua casa. Eu falei, Deus, eu estou cansado, é 3 horas da manhã. Ele falou, mas eu te levantei, ora aí. Aí eu ajoelhei e falei, ou eu estou louco ou ele está falando comigo, na dúvida eu vou orar. Dobrei o joelho, meu celular tocou, e eu comecei a orar. Falei, Satanás, ó, eu estou cansado, é 3 horas da manhã, você não pode tocar na rua da minha casa, você não pode roubar nenhuma casa nessa rua agora, em nome de Jesus, sai fora, vai para a rua de lá, aí é problema de um cristão que estiver para lá, mas aqui não. Irmãos, a hora que eu olho no meu celular, entrou uma mensagem, era do grupo da rua, e uma irmã disse assim, irmã não, né, porque eu não sei se ela é convertida, mas uma pessoa lá da rua, tentaram entrar na minha casa, mas o ladrão se assustou e saiu correndo. A hora que ele entrou lá, ele viu um anjo do tamanho desse troço aqui, ele, ó, vazou. Irmãos, o que eu quero falar para você nessa noite, que essa ceia, esse sangue nos deu poder e autoridade para ligar e para fechar. Amém? Vamos continuar lá? Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada ao fogo, cabeça, perna e vísceras.
Por que a carne do cordeiro tinha que ser assada? Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. Tudo aquilo que Jesus tinha que fazer, ele fez na cruz, irmãos. Todo o pecado, a Bíblia diz em Coríntios, se eu não me engano, Coríntios 5, 21, se eu não me engano, aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, quem é? Jesus. Deus o tornou pecado, Deus pegou o meu pecado, o teu pecado, pôs sobre Jesus, e nos fez a justiça de Deus. Por isso que você é a justiça de Deus, por isso que o diabo tem que correr de você. Irmãos, o diabo é que tem que correr de você, ele tem que correr de você, amém? Não deixam sobrar nada, até pela manhã, com isso aconteça, queime o que restar. Então esse cordeiro que nós estamos lendo, é Cristo Jesus, é a sombra do Cristo. Irmãos, isso que nós estamos lendo lá no passado, era Jesus na sombra, não podia sobrar nada da carne. Por quê? Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. Agora, se a ira de Deus caiu sobre Jesus, ele te fez livre, ele te fez liberto, ele te fez justo, ele te fez reto. Evangelho não é sobre fazer a coisa certa, evangelho é que Jesus fez tudo certo. Ah, mas pastor, então eu posso fazer a coisa errada? Se você está pensando em fazer a coisa errada, você não sabe o que é evangelho, porque evangelho é mudança de mente. O que é a conversão? Conversão é, eu estava indo para lá, né? Agora eu me converto e eu vou para cá. Quando você entra na praça para fazer a conversão, você faz assim, ó, você vai para o outro lado, não é isso que é a conversão? Conversão, vire para o outro lado. Então, meu irmão, a graça ela não é permissão para pecar, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a graça nunca foi permissão para pecar. É nego ser vergonha e safado, que fica, não, a aba pega a graça, lá pode pecar. Não pode não, irmão. Você está equivocado. Nós já vencemos o pecado, aqui nós já estamos no outro caminho, nós já estamos na quarta dimensão, pensando em outras coisas. O pecado já não faz parte mais do que a gente pensa, não. Não, mas lá a aba pega a graça, vai lá, que lá você pode tudo. Pode tudo não. Pode não, irmão. É porque nós já partimos de algo, que você já morreu com Cristo. Se você morreu com Cristo, por que você está pensando das coisas do mundo? Amém? Mas a aba não pega a graça? Pega a graça. Jesus é a graça. Você pode ver Jesus amando o pecado? Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado não. Vocês comerão da seguinte forma. Olha que interessante. Irmãos, aquela turma lá, eles eram escravos no deserto. E olha o que Deus fala para ele. E fala para você também. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Olha o que Deus fala para eles: olha, coloque o cinto, erga a cabeça, sandália nos pés, porque eu vou levar vocês para uma nova fase. Vocês eram escravos, vocês serão completamente livres. Eu quero profetizar em nome de Jesus, hoje começa uma nova fase na sua vida. Hoje começa uma nova fase no seu casamento. Hoje começa uma nova fase no seu trabalho. Hoje começa uma nova fase na sua vida, meu irmão. Hoje, quando você sair por essa porta, quando você comer dessa ceia, que é o corpo de Cristo Jesus, começa uma nova fase na sua vida. E você vai sair daquela forma, cabeça erguida, cinta e sandália, e vai embora, feliz da vida. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Esse cordeiro era uma tipologia, era uma sombra do verdadeiro. E para terminar, 1 Coríntios 11, 17 ao 34. 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os... Tem certeza que é esse texto aí? 1 Coríntios 11, deixa eu só abrir aqui, 11, 17, entretanto, é isso aí, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Olha o que Paulo está falando, olha, no entretanto, eu não elogio, porque a reunião de vocês é uma religião muito mais religiosa do que algo proveitoso. Ela faz mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio. Olha o que Paulo está falando, gente. Olha, quando vocês se reúnem para tomar ceia, há divisão entre vocês. Há contenda, há briga, há confusão.
dia eu estou chegando na igreja aqui, uma irmã olhou e falou, pastor, eu não gosto de você. Aí eu abri um sorriso e falei, então você tem que falar com o meu advogado. Aí ela falou, pastor, o senhor vai me processar? Eu falei, não, irmão, meu advogado é Jesus. Porque se você tem um problema comigo, é com o meu advogado. Eu não tenho com você. Se você tem comigo, converse com ele. Você acha que eu vou perder tempo com isso? E fui embora, entrei para dentro. Você acha que eu vou perder tempo com um bebê? Bebê de colo, vou perder tempo com isso? No outro dia, ela me procurou domingo seguinte para pedir perdão, Silmar. Pastor, me perdoa, não era com você, não. Mas claro que não é comigo. Imagina que eu vou perder tempo com uma besterol dessa. Olha que interessante. Há divisões entre vocês. 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais dentre vocês são aprovados. 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor? Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga? Olha que forte isso. Quando vocês se reúnem, por que um não espera pelo outro? Por que estão comendo na frente? Irmãos, eu não sei a você, mas eu frequentava uma igreja, o momento de ceia era uma tragédia para mim. O pior momento do culto era a ceia. Se eu pudesse, eu arrumava uma desculpa para não ir. Por quê, Mauro? Porque a pastora pregava a palavra e dizia, examine o homem a si mesmo. E olha, se você pecou nessa noite, você tem que pedir perdão. E ela ainda dizia, pecado tem nome. E eu ficava pensando, meu Deus, eu não trouxe minha cardeneta, como é que eu vou descobrir tudo que eu fiz nessa semana? Né? E eu vinha tomar ceia com medo, ficava pensando, meu Deus, será que Deus vai mandar um raio na minha cabeça? Né? Aí eu tomava a ceia e ia embora, falava, ufa, hoje não fui eu, deve ser alguém por aí. A ceia era um momento difícil, e hoje eu quero mostrar para você o que é comer e beber indignamente. Na aba, todo mundo pode tomar ceia. Mas Mauro, eu não sou da aba, não tem problema, a ceia não é da aba, a ceia é do Senhor. Se a ceia é do Senhor, não sou eu que digo se você vai tomar ou não, é você que tem que fazer uma análise e dizer, eu creio em Jesus, daí você pode tomar. Amém? 22. Será que você não tem casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham aos que nada têm? Que direi eu? Elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo está dizendo, olha, vocês que têm dinheiro, vocês fazem entre vocês a panelinha de vocês, deixa os coitadinhos de lado e vocês acham que isso está agradando a Deus? E ele responde, é claro que não. Pois, 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então o que nós fazemos na ceia? Nós celebramos, Jesus vive, Jesus reina, Jesus voltará, meu irmão e minha irmã, muito em breve o céu vai abrir e nós vamos subir, já, nós estamos voltando para casa. Olha que louvor eficiente, eu nem chamei eles, já subiram, eita glória. 26, porque sempre que comam desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então sempre que nós praticamos isso, nós celebramos, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. 27, portanto todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer indignamente? O que é comer a ceia indignamente? Comer a ceia indignamente é quando eu olho para Thaís, que teve um sangue derramado sobre a vida dela, que perdoou seus pecados, eu olho para Thaís e digo, não, mas você não é digna de comer esse corpo. Isso é comer o corpo indignamente. Quando eu olho para alguém que já foi perdoado em Cristo Jesus, e eu digo, não, essa pessoa não é não. Isso que é comer o corpo indignamente. Irmãos, não tem nada a ver com pecado, irmãos. O pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Como eu falei, então eu posso pecar, pastor? Não, 1000 vezes não. Não, o pecado não faz parte do nosso DNA. O nosso DNA é um DNA de santidade. Amém? Portanto, todo aquele comer e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o Senhor. Daí o 28 fala, examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, olha que forte isso, quem come e bebe sem o quê? Discernir o corpo, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que dormem. Lá naquele texto que eu li sobre a sombra, não havia entre eles nenhum doente, nenhum fraco, mas esse texto está dizendo que há entre vós muitos doentes e fracos.
Então o que era tomar indignamente naquele texto lá, em todo esse contexto? Aqueles irmãos se reuniam, quem não tinha dinheiro ficava de lado, eles faziam uma panelinha e eles comiam entre eles. Eles olhavam para aquelas pessoas que não tinham nada e desprezava eles. E aí vem Paulo e corrige isso. Então, irmão, o que eu quero dizer nessa noite? Eu quero dizer nessa noite que você pode comer disso. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você pode participar disso aqui. A ceia não é de uma igreja, ela não é da aba, ela não é da A, da B, C, D, ela é do Senhor Jesus. E aí, irmão, ao tomar dessa ceia hoje, você vai comer do próprio corpo do Senhor Jesus. E se existe algo na sua vida que tem te aprisionado, ainda que seja um pecado, essa noite você será completamente livre, completamente liberto, completamente liberto. Você não está comendo de algo religioso, você está comendo do sangue e do corpo de Cristo Jesus. E levante as suas mãos e eu quero orar por você. Eu quero declarar algo profético. Se você puder ficar de pé, eu quero orar, depois nós vamos cear. Se o pessoal do grupo de serviço já quiser vir aqui na frente. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A partir de hoje, algo sobrenatural de Deus começa a acontecer. Pai, eu quero orar pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ó Pai, nós já fomos lavados e enxaguados no sangue do Cordeiro. Jesus morreu na cruz, Pai, para nos incluir, Ele nos trouxe até essa mesa. Essa mesa é uma mesa santa, essa mesa é uma mesa perfeita, e todos aqueles, Pai, que aceitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, pode fazer parte disso. Mas, Pai, eu quero declarar, Senhor, existem pessoas no nosso meio que entrou essa noite doente, e eu quero declarar, ao tomar dessa ceia, você será completamente curado. Há uma unção de cura nessa noite, há uma unção de cura nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor toca no seu físico, o Senhor toca na sua mente, o Senhor toca nas suas emoções. Ao tomar dessa ceia, que é o corpo de Cristo, algo sobrenatural começa a acontecer. Eu quero declarar, eu vejo Deus restaurando finanças, eu quero declarar que Deus está restaurando nessa noite as suas finanças. Meu irmão, de uma forma sobrenatural, você terá as suas finanças restauradas, de uma forma sobrenatural, haverá milagres na sua área financeira. Eu vejo Deus através da ceia, do corpo e do sangue de Cristo, restaurando trabalhos. Se você, irmão, nessa semana ainda, se você precisa vender, se você precisa comprar, existe uma unção de vendas liberada sobre você, e eu quero declarar, essa semana será uma semana extraordinária. Meu irmão e minha irmã, essa será a melhor semana da sua vida, essa será o melhor mês. Talvez você entrou aqui dizendo, o ano está terminando e eu ainda não consegui bater a minha meta. Eu quero declarar, o ano ainda não acabou. Há um sobrenatural de Deus liberado nessa noite, porque você vai comer do corpo e do sangue do próprio Cristo Jesus, e ao tomar desse sangue, ao beber desse sangue, coisas extraordinárias de Deus começam a acontecer na sua vida. Eu quero declarar, todo espírito de medo, pessoas que entrou aqui com medo, eu te digo, Satanás, sai agora, espírito de medo, espírito de suicídio, saia agora, em o nome de Jesus. Espírito que tem atormentado pessoas, eu vejo agora setas na cabeça das pessoas, e eu digo a você, Satanás, que tem colocado essa seta na cabeça dessa pessoa, saia agora, em nome de Jesus. Essa pessoa é livre, essa pessoa é liberta. Satanás, saia do nosso meio, saia da vida dessa pessoa, Pai. Todo espírito de falência, saia do nosso meio, Pai. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, Pai. Eu chamo a existência e abundância. Espírito Santo, distribui os dons, distribui os dons. Essa noite, a hora que você tomar dessa ceia, assim diz o Senhor para você, eu estou dando dons. A hora que você tomar dessa ceia, dons, frutos começam a manifestar na sua vida. Há pessoas no nosso meio que têm vontade de falar em línguas. O Senhor vai te dar nessa noite, quando você tomar dessa ceia, existe uma unção liberada para você falar em línguas. Outros, unção de cura. Eu quero declarar nessa noite, quando você tomar essa ceia, uma unção de cura está sobre a sua vida. Você vai orar por outras pessoas, elas serão completamente curadas, completamente curadas. Há uma unção nessa noite de restauração. A sua vida nunca mais será a mesma. Você que tem tido medo, você que está cansado, você que está sobrecarregado, a palavra de Deus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus está aqui nessa noite, ao tomar nessa ceia, que é o próprio corpo de Cristo, eu profetizo, eu declaro, haverá um renovo, haverá um renovo,
haverá um renovo na sua vida. Oh, rabashuri andalabasuri calabalabashuri abacalaba. Ele calabasuri andalabashuri alabashei. Deus está restaurando casamentos. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nessa noite tem um casamento. Esse casamento está muito abalado. Você não ama mais a sua esposa não ama mais você. Mas ao tomar dessa ceia, assim diz o Senhor para você: eu estou restaurando o seu casamento. Eirabassuri calabachere balabassuri andala calabachou. Ao tomar desse corpo, de calamanarabai, assim diz o Senhor: eu estou renovando o seu casamento. Alabassu calamanarabai xerevou che calabai. O divórcio não é uma opção. Adacalabachu e andalacalabalaia. Vai brotar a partir de hoje o respeito, o amor, che calabassu cantere balabalai. E quando vocês virem aqui tomar essa ceia, de calabachora bacalabalai, está vindo um renovo sobre o casamento de vocês, diz o Senhor. Alacalabassu, estou renovando o casamento. Alacalabachei, estou restaurando, estou curando, os traumas estão saindo. Uracachiri alabalabachou, as mágoas, aracalabachuri alabachei. Deus me mostra uma mulher da calabachai, e ela sentada na cama e ela chora muito, dizendo: Jesus, restaura o meu casamento. E Deus está dizendo nessa noite: eu estou restaurando. Eu ouvi a tua oração, eu restauro o teu casamento. Há uma unção de restauração nessa noite. Alacalabachuri alabachere calabachora calabalai. E quando você sair daqui, o seu casamento estará completamente restaurado, e você começa a partir de hoje viver uma lua de mel, porque esse demônio que tem atormentado o teu casamento, ele sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um novo tempo liberado sobre essa igreja local. Há uma unção de crescimento. Irmãos, em nome de Jesus, você verá, os bancos ficarão todos cheios. Irmãos, a partir de hoje há uma unção declarada, há uma unção liberada de crescimento. Todos os ministérios ficarão cheios. Muitas pessoas estão vindo, entrando por aquela porta. Eu declaro em nome de Jesus, vocês verão nos próximos cultos. Eis que o semeador saiu a semear, e ele diz: olha, veja, eu vejo esses bancos sendo ocupados. Eu vejo esses bancos sendo ocupados. Há uma unção profética. Você tem orado por algumas pessoas e elas fazem de conta que te esnobam. Elas olham para o seu convite e elas não estão nem aí. Se prepare, porque elas vão vir e elas vão sentar do teu lado. Você e a sua casa servirá ao Senhor Jesus. Meu irmão, você tem orado pela sua família, e Deus manda dizer para você: não desista, continue orando. Abra os olhos e veja. Se você conseguir enxergar teu familiar sentado nessa cadeira, assim será, assim é. Os próximos cultos ficarão cheios. Em breve nós vamos ter que esticar os bancos para cá, vamos ter que pôr banco para trás. Pessoas vão passar na frente e vão entrar. Pessoas vão pegar o Uber e o Uber vão deixar elas aqui na frente, elas vão entrar. Há uma unção liberada sobre essa igreja local. Eu quero dizer para você: não fique de fora. Não fique de fora. Há uma unção liberada sobre o ministério do louvor. Olha que lindo esse ministério, irmãos. Olha que irmãos preciosos. Olha que bênção esses amados aqui. Olha que bênção aquela turma lá da mesa de som. Vocês são uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus tem algo sobrenatural para a vida de vocês também. Eu quero declarar sobre todos vocês que estão aí na mesa de som, sobre o grupo de serviço. Muitas vezes esses irmãos não aparecem, eles ficam no bastidor, mas eles fazem um trabalho tão lindo, tão relevante. O pessoal da mídia, o pessoal do louvor vem aqui, chega cedo. Eu quero declarar a unção liberada sobre a vida de vocês. Todo o trabalho de vocês no Senhor não é vão, e o Deus tem a recompensa na mão dele. Eu quero declarar: há uma recompensa para vocês. Eu quero declarar: há uma recompensa para vocês. Recebam em nome de Jesus algo sobrenatural de Deus na vida de vocês. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, nós queremos tomar a ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Pai, se no Velho Testamento a sombra produzia algo tão extraordinário, o que não vai produzir quando a gente comer do próprio corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O louvor vai nos dirigir numa música. Eu tenho 2 pedidos para fazer para vocês. O primeiro: venha com alegria. Nós não estamos num velório. O nosso Deus ressuscitou, Ele está vivo. A segunda coisa: não coma sozinho. Lembra a orientação que Paulo deu? Olha, não se reúna sozinho, se reúna com alguém.
Não, se você vê alguém sozinho, não deixe. Senta do lado, vai do lado dessa pessoa. Amém? Pode sair do teu lugar, vem aqui com gratidão enquanto o louvor canta.